Nós temos que colocar o agente público no Brasil num clima de pânico. O agente público tem que ter muito medo de... Um cara trouxe um bombom, sonho de valsa, colocou na frente dele, cuidado, isso pode ser configurado como corrupção. Cometer um crime no Brasil compensa. Se você rouba dinheiro público, se você faz um contrato superfaturado com uma construtora que vai te dar um rebote depois, é recompensado porque nada vai acontecer com você. Nada acontece porque a justiça não vai te pegar, e se pegar, a pena é branda. Nós temos que ter penas muito duras, não só pro bandido que te assalta, mas pro bandido do colarinho branco que tá trabalhando na política e tá te assaltando por meios políticos, por meios não violentos. Até porque você cria os hábitos, primeiro através da imposição de uma disciplina muito rígida, com punição. Depois aquele hábito vira natural. Aí você cria uma sociedade de confiança. Então, primeiro vai ter que ser através do terror. Você foi lá no Nordeste e também puxou muito ali a orelha do pessoal de lá. Isso é uma estratégia ou qual é a sua intenção? As pessoas, elas não se repelem com isso? Explica um pouquinho. Porque eu não faria nada diferente, o meu problema é isso, eu sou uma pessoa muito difícil. No Nordeste, esse périplo que eu tô fazendo pelas cidades pequenas do Nordeste, tá fazendo muitas pessoas despertarem para um problema. Eu vou numa cidade pequena, entro numa rádio e falo, olha, você que tá me ouvindo, que vendeu o teu voto, e sejamos honestos, isso acontece em 60%, 70% da população que vota em muitas das cidades. Eu vou prender você por 10 anos se você vender o voto mais uma vez. E eu vou perder por 20 anos o político que compra o teu voto. Essa pessoa, ela vai ouvir um negócio que é um soco na cara. Ela, o que esse cara tem a dizer? Né? Mas porque essa pessoa sabe que tá errado. Quando ela troca o voto dela por um dinheiro ou por um favor, ela sabe que ela tá cometendo um crime. Ao mesmo tempo, ela tá vindo falar que eu vou matar o bandido que assalta ela. E ela acha que eu tenho que fazer isso. Ela acha que eu tenho que chegar ao poder e resolver essa questão do crime. E ela talvez veja uma correlação às duas coisas, no sentido de que se a gente não vai ter bagunça, não vai ter bagunça mesmo. E talvez ela queira ver da minha parte também que eu não sou ladrão, que eu não sou corrupto, que eu não vou me vender, que eu sou íntegro. Então, quando eu junto tudo isso, talvez ela fala, olha, esse caminho me parece um bom caminho. Tá todo mundo, em algum medida, eu vou parar de vender meu voto, o bandido vai parar de roubar, e esse político que tá falando isso não é vagabundo. Esse caminho parece ser bom. E eu vi muitas pessoas fazendo essa conexão. E essa conexão não é apenas boa em termos de voto pra mim, é uma conexão que gera um país melhor. Se as pessoas entenderem isso, o país vai ser objetivamente melhor pra todo mundo. Então eu vou fazer isso. Se isso funciona ou não, a gente vai saber em outubro, mas eu não tenho como fazer nada diferente. Talvez não seja o melhor dos candidatos, porque talvez o correto é eu chegar no Nordeste e ficar, o homem é bom, vamos lá, o foguete não tem um monte de gente escrevendo aqui que o homem é bom. O homem é bom. Mas, né? Entendi. Sim, ainda falando do Nordeste, você tem trazido uma pauta em muitos vídeos e tem ficado um assunto bem polêmico, que é a questão da fusão de municípios e de colocar o interventor Sim. em algumas regiões, ou seja, cidades ou estados. A minha dúvida é se existe esse modelo, esse formato de atuação com um interventor na história ou atualmente em algum outro país, e qual é o mecanismo para que isso não gere corrupção no sentido dessa pessoa, esse interventor, também não ter algum tipo de esquema ou favorecer uma empresa que vai fazer ali o trabalho de intervenção junto com ela? Explica um pouquinho mais esses... Começar pelo final. Veja, nós já temos muita corrupção no serviço público e nas administrações públicas em todos os municípios, então isso já é realidade. E isso com o interventor não vai acontecer porque as leis são brandas. Então, cometer um crime no Brasil compensa. Se você rouba dinheiro público, se você faz um contrato superfaturado com uma construtora que vai te dar um rebote depois, é recompensado porque nada vai acontecer com você. Nada acontece porque a justiça não vai te pegar, e se pegar, a pena é branda. Nós temos que ter penas muito duras, não só pro bandido que te assalta, mas pro bandido do colarinho branco que tá trabalhando na política e tá te assaltando por meios políticos, por meios não violentos. Né? E se a pena for muito dura, vai ser muito difícil alguém querer cometer o crime. Nós temos que colocar o agente público no Brasil num clima de pânico. Eu me lembro que quando tinha Lava Jato, falavam assim muito, não, estão criando um pânico moral. Tá, eu acho que tá no momento de ter uma espécie de um terror. O agente público tem que ter muito medo de... Um cara trouxe um bombom, sonho de valsa, colocou na frente dele, cuidado, isso pode ser configurado como corrupção. Okay. O pessoal tem que viver um pouco de um pânico pra gente quebrar um padrão. Até porque você cria os hábitos, primeiro através da imposição de uma disciplina muito rígida, com punição. Depois aquele hábito vira natural. Aí você cria uma sociedade de confiança. Então, primeiro vai ter que ser através do terror.
E o cara vai ter que ter muito medo de fazer qualquer coisa. Isso vai acontecer também com os interventores. Muitos países fizeram isso, e isso é uma prática comum na história humana, né? Vamos dizer, líderes eram nomeados em províncias em Roma. Roma mandava, vamos dizer, os melhores filhos de Roma para administrar em algumas regiões. Eles queriam ter glória e sucesso nessas regiões para retornar e ter um triunfo um dia em Roma. E eu, trazendo para um modelo mais simples e mais direto, a China, em grande medida, é isso. O partido manda seus representantes para províncias, eles têm que ter resultados baseados em indicadores, e ao longo do sucesso que eles têm, tocando esses indicadores que eles têm nas províncias da China, eles crescem na burocracia do partido até chegar no comitê central, para um dia ser secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Um cara que tem uma trajetória brilhante de carreira é o Xi Jinping. Sim. O Xi Jinping fez a carreira por baixo, começando em províncias e subindo. Então, esse modelo meritocrático de gestão é um modelo que funciona e que ele existe e já existiu. Nós precisamos conjugar isso com a democracia brasileira da seguinte maneira. Eu não gostaria de ter interventores em todos os municípios. Na verdade, eu não queria ter nenhum interventor. O que eu proponho vamos ter os indicadores para os municípios. Então, você mora no município, vamos dizer, você mora em Barbalha. Você está em Barbalha. Lá em Barbalha, os índices de saneamento básico, vamos supor, são de 25% de cobertura de esgoto. Você tem uma meta, você tem que entregar pelo menos 30% de cobertura de esgoto em 4 anos. Sim. Você tem que fazer com que o ranking do SAEB de Barbalha saia de algo que está abaixo da média nacional e atinja a média nacional. Você tem vários indicadores mínimos que, caso o prefeito não entregue, o prefeito não pode concorrer à reeleição. Mas alguém vai falar, mas Gina, existe o povo quer. Se o povo não avaliou que o cara não melhorou cobertura de esgoto, não melhorou a educação para colocar no nível básico, não melhorou os números da saúde, o povo tá errado. O povo quer show. O povo quer show. O povo tá errado. Só que as pessoas acham que a democracia é um troço assim, nossa. O povo erra. O povo gosta da Virgínia, tá? O povo come coisas estúpidas. O povo erra também. O povo não é uma entidade imaculada. O povo comete erro. E se o povo tá errando, alguém precisa parar o erro. Se o povo tá... Lembremos, para dar um exemplo, né, bíblico, o povo condenou Jesus em grande medida. Sim. Então, assim, o povo erra. A voz do povo não é a voz de Deus. Então, se o povo quer reeleger um prefeito que não está cumprindo com os indicadores básicos que um prefeito tem que cumprir, a justiça, nem a justiça, basicamente os indicadores, o TSE, que é a justiça, o Tribunal Eleitoral, esse cara não pode concorrer à próxima eleição porque ele não cumpriu. Uhum. Se depois de 2 mandatos, que aí concorre outro, ganha e não cumpriu, depois de 2 mandatos, coloca o interventor. Sim. Então a classe política daquele município e a população vai ter toda a oportunidade do mundo para tentar 2 vezes resolver isso. Não conseguiu, é colocado o interventor. O interventor resolveu, passou mais outros 4 anos, ou seja, 8 anos de interventor, tá resolvida a cidade, volta a votar. Se voltou a votar e aí eles estragam, aí perde o que foi feito, aí bota interventor. Ok. Mas assim, eu não quero botar interventor em lugar nenhum. Eu espero que a classe política veja esse novo sistema de estímulos e comece a trabalhar. Isso não é meio utópico, não? Olha, seria utópico se não tivesse punição. Se eu esperasse assim, olha, o político vai cumprir essas metas porque ele tem um bom coração. Ele não tem um bom coração. Ele é um canalha. Ele é um vagabundo. Sim. Então o que nós precisamos fazer? Se você não cumprir, você não concorre na próxima eleição e o dinheiro do fundo partidário do teu partido político, ele será dado mediante os indicadores que você bate. Porque eu tenho que dar pro político o estímulo do lado, é uma cenourinha pro cavalo correr atrás, mas uma chibata também. O cenourinha, o seu partido vai ganhar recursos e você pode fazer seu show do Wesley Safadão e receber emendas aqui no município, com quanto você cumpra a meta. Aí o político, opa, cifrão, se não cifrão pra roubar, né, mas o cifrão, tipo, vou ter recurso. Sim, você mexeu no bolso dele, ele vai se acordar, né? E do dirigente partidário dele. Agora, não cumpriu a meta, meu irmão, você tá sem direitos políticos por 8 anos. Sim, mas os políticos que vão, vamos dizer, que vão estar por baixo nesse novo método de incentivo que você está propondo, não são os que vão ter que votar para que esse novo método seja implementado? Sim. Mas através de uma mudança da legislação? Sim. E como que funciona esse... Aí é a arte, né? Aí um presidente da república que entrar no poder no Brasil e conseguir derrotar o crime organizado, que é o que eu vou fazer, esse presidente vai ter uma popularidade gigantesca. Que vai fazer a reforma fiscal que vai fazer, vai ter uma popularidade gigantesca. E essa popularidade vai ter que se reverter e o presidente vai ter que gastar toda a popularidade para fazer isso. Porque o presidente que fizer essa reforma que eu tô falando, o pessoal nos comentários chamou de PEC da cenourinha. PEC da cenourinha, boa. É bom a PEC da cenourinha. O presidente que fizer isso,
resolver o Brasil para os próximos 30 anos. Porque o sistema de incentivos políticos para o Brasil vai estar alterado. E aí a gente vai exigir todo o espírito público para fazer isso. Vai ter que ter, e vai exigir. Nós vamos botar o país em pé de guerra, mas nós vamos passar isso. Porque se não passar isso, o Brasil quebra. Porque o modelo de Brasil que nós temos hoje faz com que a classe política seja a maior inimiga do país. Então, o que eu quero fazer, quem está me assistindo, a PEC da cenourinha, como deram o nome aqui, é para botar político para trabalhar. Ponto. Eu vou fazer o político trabalhar pelo Brasil. Porque hoje, as pessoas... eu não sei se foi o Getúlio Vargas que falou o povo, ora o povo, a lei, ora a lei. O povo não sabe avaliar. O povo avalia errado. E eu vou no debate, eu vou na televisão, vou falar, vocês elegem e reelegem vagabundo. Vocês reelegem a mão que te rouba. As pessoas, infelizmente, não sabem. Teve uma cidade, Santa Quitéria, no Ceará. Eu dou um nome. Santa Quitéria, no Ceará, elegeu um vagabundo. E esse vagabundo ganhou a eleição com o apoio do Comando Vermelho. Ele foi afastado pela justiça, porque o Comando Vermelho foi utilizado na eleição para amedrontar e espantar as pessoas para fora da cidade que apoiassem o candidato adversário. Sabe o que a população fez? Houve uma eleição suplementar, ou portanto teve uma eleição nova para prefeito, logo em seguida, e a população votou no filho do cara. Ixi. A população Esse era um lugar que você já ia meter um interventor ali na pra dentro. hora. Na hora. O Ok. que eu vou falar para essa população? Sim. O que eu vou falar para uma população que, no Maranhão, que simplesmente coloca os maiores bandidos para administrar suas cidades, com todos os escândalos de corrupção possíveis se repetindo e não ligam? Uhum. Vai precisar, não adianta, vai precisar. Eu acho que isso há um consenso com qualquer pessoa de bom coração que pense o Brasil pelo bem, que a democracia nos pequenos municípios deu errado. E ela precisa ser corrigida para que a gente possa ter democracia no país. Só vai fazer sentido ter democracia no país se a gente resolver a democracia nas pequenas cidades. Senão as pessoas vão ver que a democracia no Brasil não funciona e vão tentar um golpe, à esquerda ou à direita. Você só salva a democracia no Brasil se fizer isso que eu tô falando. É a